E aí, conectado, Razão Social tá de férias? Não, tá de férias nada. A gente hoje vai apresentar um pequeno trecho de um dos programas que fizeram pauta aqui no Razão Social ao longo da primeira temporada 2019. Olha só, se liga nesse daí. E o nosso papo de hoje é com a psicopedagoga Ana Paula Siqueira. Vamos lá conversar com ela. E já estamos aqui para o bate-papo com a Ana Paula Siqueira, psicopedagoga da Associação Nuance, também da Clínica Escola do Autista de São Gonçalo. Escola do Autista de São Gonçalo. Olha, prazer estar aqui com você, ser recebido carinhosamente. Obrigada. Eu que agradeço poder participar desse projeto do Razão Social, que ampliar parcerias, né? Essa rede que a gente precisa estar tecendo, né? Criando laços aí para fortalecer os movimentos. É verdade. Ana, deixa eu começar então com a pergunta que é a mais importante para a gente também nesse início do programa. Como é que você se envolveu na causa do autismo? Assim, a história começou com meu filho, né? Assim, Com o Vinícius? Vinícius, isso. Um garotão de 16 anos. Quando o Vinícius nasceu, assim, a gente sabe que a maternidade faz uma revolução na vida da mulher, né? Mas eu não imaginei que fosse tanto, né? Porque ele chegou e aos 6 meses de idade ele já começou a ter algumas características, né? Que geraram preocupação comigo, que eram... Na verdade, ele tem uma síndrome neurológica de epilepsia de difícil controle, né? E aí, quando você recebe um diagnóstico desse, você fica meio perdido. E há 16 anos atrás, a gente não tinha muito acesso à informação. E minha vida, assim, eu sou jornalista por formação, parei de trabalhar, eu vivi em função do meu filho durante 2 anos, né? Que foi um período de descoberta, né? Da síndrome dele, de tentar organizar um pouco a vida dele, né? E quando veio essa questão do Vinícius para mim, eu comecei a me envolver com ela, eu não poderia deixar de estar atenta às pessoas que não podiam ter acesso à informação ou um tratamento adequado. Então sempre foi uma preocupação para mim. É difícil assim a gente descolar um pouquinho a síndrome da criança, né? Assim, até pra gente mesmo é difícil, assim, no começo, assim, como é um turbilhão de informação que você vai buscar, que você quer, e aí você às vezes fica focado só na questão da síndrome, da doença, que na verdade é importante para poder Sim. reorganizar, né, aquela criança, para poder dar espaço para ele poder se desenvolver, né, o melhor que ele pode. Né? Então é difícil você às vezes fazer essa transição, né? E existe um período também normal, que é um período de luto, daquele filho ideal, né? Que é construído quando a gente, né, tá grávida e a gente sonha, faz planos para aquela criança. Então, assim, o autismo, a gente fala que o autismo é tratável, Sim. né? Porque assim, o autismo não é doença, né? Mas ele tem características, né? Cada criança é uma, cada pessoa com autismo é uma, né? E tem sintomas diferentes e a partir de quadros diferentes, né, de etiologias diferentes, né, cada organismo é um. Então a gente tem que entender aquele sujeito que está ali e o que pode fazer para melhorar aquele organismo, para ele se reequilibrar, para ele ficar bem, para ele poder aprender, para ele poder se desenvolver. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que surge a Associação Nuance dentro de uma clínica em São Gonçalo. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história pra gente. Então, é importante destacar, né, que essa história começa muito antes, né? É um movimento já antigo das mães, dos familiares, né, da pessoa com autismo, uma luta muito grande, né, que em 2012 foi sancionada a lei que leva o nome de Berenice Piana, que é uma mãe também, né, que batalhadora, né, que correu o Congresso para poder aprovar essa lei, né, lutadora, e ela que criou, né, a primeira clínica escola do autista, que é em Itaboraí. E nessa lei, ela garante os direitos da pessoa com autismo e o direito ao tratamento, né, que é um tratamento que ele é multidisciplinar. São várias, não é um profissional de uma única área que vai olhar para esse sujeito, né, que é um todo. Né? Então tem que ser médico, neurologista, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicomotricista, psicopedagoga para trabalhar as questões
cognitivas, né, desenvolver, adaptar material para incluir na escola. Então, assim, é um grupo muito diverso, né, e criar espaços para que isso aconteça, né. Então, na lei, coloca que cada município deveria criar um espaço como esse. A Clínica Escola de Itaboraí foi a primeira e a gente montou essa Clínica Escola aqui em São Gonçalo, que é um espaço incrível. Então a gente tem um espaço maravilhoso, né, que dá para atender mais de 100 famílias aqui. Mais de 100 famílias? Dá, e assim, mais até, assim, a gente tem um dentista que faz um atendimento especializado aqui, que ele atende, assim, por ano, mais de 200 famílias, né, de pessoas com autismo. Dentistas, que tem que ser mais especializado. Né? Então, a gente tem um espaço maravilhoso. Então, o nosso projeto de futuro é ampliar isso, né, a gente poder conseguir atender esse máximo de potencial. Então, para isso, a gente precisa ampliar parcerias, conseguir recursos tanto humanos quanto financeiro, né, associação, para poder tocar esse projeto o melhor possível, né? Não tenho dúvida de que a gente vai ajudar você a divulgar isso. Ana Paula Siqueira, conta pra gente qual é a sua razão social. Então, a minha razão social é a inclusão, né? Quando a gente pensa na pessoa com deficiência, a gente pensa na inclusão, acesso à educação regular, acesso à cultura, acesso a uma saúde, atendimento terapêutico de qualidade, tratamento, né? Acesso a participar, né, da sociedade como um todo. Hoje existe um movimento da Seção Azul, que a gente procura incluir, né, abrir espaços como um cinema para pessoa com autismo. Então, a minha razão social é trabalhar para que, acho que nem só as pessoas com deficiência, mas para que todos tenham acesso aos direitos básicos do cidadão. É isso, e que bela razão social. E aí, curtiu esse resumo? Pois vem muito mais por aí, porque a gente já está preparando a temporada 2020, a segunda temporada do Razão Social, e você ajuda a gente a multiplicar as boas ideias. É o Razão Social, conectando ideias com você.